Canal Preto CFC no YouTube para falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que foi toda disputada de quinta a sábado por causa das eleições municipais em primeiro turno. E quero destacar a vitória do Botafogo sobre o Atlético Paranaense 1-0, que deixa o Botafogo 3 pontos à frente do Palmeiras. Foi uma atuação bem melhor que o Atlético Paranaense, o Botafogo líder com 60, ganhou com o gol do Igor Jesus e poderia ter sido uma goleada, né? O Botafogo perdeu muitos gols e o Atlético Paranaense ainda com 2 jogos a menos do que seus adversários, perdendo mais uma partida e com a pior campanha do segundo turno. O Botafogo tem 60 pontos, o Paranaense tem 31 com 2 jogos a menos que os seus adversários. Palmeiras empatou com o Bragantino 0-0, não fez um bom jogo, teve chance, mas o Bragantino também teve. Surpreendentemente, o Bragantino fez um jogo bom e travou algumas jogadas do Palmeiras. Poderia ter sido 1-1? Podia. Poderia ter saído gols? Poderia, mas acho que o empate acabou sendo o resultado mais correto. O Palmeiras vai a 57. O Fortaleza perdeu para o Grêmio e perdeu merecidamente, porque o Grêmio jogou melhor. Ainda mais quando o Fortaleza ficou com um jogador a menos. E aí o Grêmio mandou na partida fazendo 3-1, indo a 35 pontos e encaminhando sua permanência na Série A. O Fortaleza tem 55, fica 5 pontos atrás do Botafogo, tinha a chance de ser líder e mais uma vez perdeu essa oportunidade. O Flamengo fez 2-0 no Bahia, 2 vitórias com o Felipe Luiz, jogou melhor que o Bahia e mereceu o resultado. O time cresceu com o Felipe e vai crescer ainda mais. Agora, se o Tite não tivesse aberto mão do jogo contra o Grêmio no Brasileiro, o Flamengo hoje poderia ter 54 pontos, tem 51, e com um jogo a menos, podendo ir a 57. Então, o Flamengo abriu mão do Brasileiro também por ordem bizarra e burra da sua diretoria. E o Bahia vai lutar aí por uma vaga, talvez, direta na Libertadores ou na pré-Libertadores. Tivemos Corinthians e Inter 2-2, o Corinthians jogou bem melhor do que o Inter, principalmente no segundo tempo, e o Inter empatou no fim, foi 1 ponto ganho para o Inter e 2 perdidos para o Corinthians. A situação do Corinthians ainda tem um tom de dramaticidade, porque o Corinthians ganhando sairia da zona de rebaixamento. Com o empate, ele permanece na zona de rebaixamento, e ainda com 6 vitórias. Se ele ganhasse, ele iria sair da zona de rebaixamento e somaria mais uma vitória. Então, situação bem complicada. O Corinthians tem jogos decisivos contra Atlético Paranaense em casa, que é o próximo jogo, e mais confrontos diretos contra Criciúma, Vitória e Cuiabá fora de casa. Tem que ganhar esses 4 jogos. Ganhando esses 4 jogos, o Corinthians deve encaminhar a sua permanência na primeira divisão. Mas a situação está complicada ainda, porque o Vitória estava levando 2-0 do Atlético Mineiro e buscou 2-2, conseguiu 1 pontinho e está na frente do Corinthians com o mesmo número de pontos, mas com mais vitórias, 8 contra 6. E o Cuiabá ganhou do São Paulo numa atuação vexatória do São Paulo. Para mim, a pior atuação do São Paulo no ano. O Cuiabá venceu por 2-0 e segue vivo para escapar, porque tem 26 pontos e um jogo a menos. Vai enfrentar o Vasco fora de casa. São Paulo péssimo, o Zubeldia escalou um time lento, arrastado, não põe os novos reforços para jogar, isso é estranho. O Jamaulis jogou porque o Wellington não foi. Mas e o Santi? E o Marcos Antônio? Por que não jogam? Bota para jogar. Deixou o William Gomes no banco, só botou depois. Atuação patética do São Paulo e uma grande vitória do Cuiabá. O São Paulo perdeu os 2 jogos do campeonato para o Cuiabá. Então a situação fica complicada. O Fluminense ganhou do Cruzeiro por 1-0, foi a 30 pontos. Esse jogo foi na quinta-feira. Então o Fluminense também luta para não cair. Um campeonato eletrizante, muito mais na parte de baixo do que realmente na parte de cima. G4, Botafogo 6-0, Palmeiras 5-7, Fortaleza 5-5, Flamengo 5-1 com jogo a menos. Z4, Vitória 29, 8 vitórias, Corinthians 29, 6 vitórias, Cuiabá 26 com 6 vitórias e um jogo a menos, e o Atlético Goianiense com 21 pontos. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.